Estamos de volta com o TBC2, agora 6 horas 28 minutos. E nós falávamos há pouco sobre a live do governador. É uma live especial de aniversário. Hoje, no dia 25 de setembro, ele não só comemora o aniversário, como também está ali com a sua esposa, a presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, né, Danusa? Exatamente. Vamos ver o que eles estão falando neste momento? Vamos acompanhar um pouquinho? Junto à Conab, quanto o programa junto ao governo do estado de Goiás. Para vocês terem uma ideia, minha filha, ela adora esses produtos orgânicos, né? A Ana Vitória, ela chegou e disse: meu pai, todas as pessoas estão encantadas porque realmente é mais uma fonte de garantia de renda para esses pequenos agricultores familiares. Então chama-se Programa de Aquisição Alimentar. Então a criança, o proprietário o pequeno agricultor, ele já recebe uma parcela todo mês. Então ele tem a garantia daquela parcela. Ou ele recebe aquela parcela ou ele entrega para o Estado, e o Estado vai e leva todas as pessoas também com deficiência alimentar. O que é feito também nesse programa é o assessoramento da Emater para ajudar esses pequenos agricultores, para eles terem a noção correta do plantio, também do medicamento que deve ser utilizado ou não, se é orgânico não se utiliza, e como ele deve comercializar esse produto. Então, Marcela, realmente isso aí foi um convênio que veio assim atender essa agricultura, principalmente a agricultura que faz essa ação toda de hortifruti granjeiros. Eles são os mais penalizados na maioria das vezes e que agora já tem mais programa de apoio. Outra coisa boa também na indução da agricultura familiar. Muito bem, o governador está falando aí sobre o projeto para liberar aí o consumo de produção familiar, né? Produtores que têm aí suas hortas vão ter os produtos comprados e também beneficiando pessoas que estão com essa deficiência alimentar. Exatamente. Essa semana o governador recebeu o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e R$1 milhão foi liberado para esse projeto muito bacana aqui. E olha só uma história de pedofilia virtual. Um homem de 47 anos foi preso aqui em Goiânia, suspeito de manter um relacionamento pela internet com a sobrinha dele de apenas 14 anos. A gente volta a falar agora com a Denise Parreira para entender como que isso acontecia. Denise, é com você. Danusa, esse homem foi levado para a central de flagrantes, depois que a família descobriu que era ele quem estava assediando a própria sobrinha pelo celular, por meio de um aplicativo de mensagens. Eles acionaram a equipe do tático da Polícia Militar depois que o homem começou a ameaçar a sobrinha. Durante algum tempo, ele criou um perfil falso nesse aplicativo de mensagens e manteve um relacionamento virtual com ela, com a adolescente, inclusive com troca de fotos íntimas. Há pouco tempo, a garota começou a namorar, arrumou um namorado e decidiu parar, romper o contato com ele, romper essas conversas pela rede social, pelo aplicativo. Foi nesse momento que o homem, que tem 47 anos, começou a ameaçar a sobrinha, dizendo que iria divulgar as fotos caso ela parasse de manter contato com ele pelo telefone, pelo celular. Os familiares ficaram surpresos e muito assustados quando descobriram que esse homem que estava ameaçando a garota era o próprio tio. Segundo os policiais militares, ele admitiu que mantém contato com adolescentes nas redes sociais para conseguir vídeos e também fotos desses menores e material que é pornografia infantil. É crime tanto induzir menores a produzir esse material pornográfico, como também armazenar isso dentro de casa, no celular, no computador. Danusa. Obrigada, viu, Denise, pelas informações. Esse homem, inclusive, ele se passava por pessoas da idade desses adolescentes que ele tinha esse relacionamento. Ele não falava que ele era uma pessoa mais velha. Ele fingia ser outra pessoa, o que é um absurdo. E fica aí o alerta também para os adolescentes, para as crianças. Nem todo mundo que está do outro lado da telinha é quem diz ser. Muito bem, a Central de Fiscalização da Covid-19 de Goiânia divulgou um balanço de suas operações. Inclusive, ontem à noite teve estabelecimento fechado por descumprir as regras de isolamento social. A operação conjunta entre a Vigilância Sanitária e a PM começou por esta feira especial na Vila União.
O protocolo determina que o distanciamento entre as bancas deve ser de 1,5 metro. Nem todos demonstraram cumprimento dessa determinação. A instalação de tendas é proibida. Esse feirante teve que desmontar tudo e foi advertido pela vigilância. Ele estava com a tenda que, além de contrariar essa perspectiva de que não pode haver tenda, ela ocupava um espaço maior do que lhe era permitido, que é um espaço de 2 metros. Os donos desta banca são do Haiti e é gerenciada pelos 3 irmãos. Estavam sem máscaras, utilizaram tenda e vendiam óculos, o que é proibido. É divertido, vai desmontar e se semana que vem, se ele chegar aqui de novo, a gente pode aprender tudo e aí não tem nem a conversa. Depois da feira, a Força Tarefa seguiu para essa boate, um segmento que ainda não foi autorizado a voltar a funcionar. Mesmo assim, estampava no banner a exigência das medidas sanitárias, como se tivesse autonomia para abrir normalmente. Aqui ele se diz um bar, mas tem todas as características de uma casa noturna tipo boate. O ambiente todo fechado, iluminação, palco, DJ. Foi uma denúncia ontem à noite, parece, ou na semana passada, tinha mais de 300 pessoas dentro da casa. Então isso realmente não pode ainda aqui em Goiânia, então por isso que a gente está interditando até que ele se adeque à situação de bar e restaurante. Os frequentadores foram convidados a se retirar. O advogado do estabelecimento apresentou a defesa. No caso aqui tem toda a autorização para funcionar como bar. Eles estão alegando que não tem a documentação total, entendeu? Que a licença definitiva. Mas conforme nós explicamos para eles, dentro da medida provisória fala que pequenas coisas que são impactos ambientais pequenos pode ter autorização de imediato. Não precisa da licença definitiva. Segundo a coordenação da Central de Fiscalização da Covid-19, essas operações tiveram início no final do mês de março deste ano. De março até o final do mês de agosto, 12 mil estabelecimentos foram vistoriados, 518 foram fechados e 220 foram multados em mais de R$4 mil porque não cumpriam as regras determinadas pelo protocolo. Mesmo com a multa salgada, muitos estabelecimentos ignoram o protocolo. O cenário é preocupante mais ainda diante do aumento de casos de contaminação pelo novo coronavírus. Isso é totalmente inadequado nesse momento de pandemia. O que a gente tem notado é que muitas vezes as pessoas mais jovens, né, que gostam de sair, não estão, na hora que saem de casa, cumprindo os protocolos adequadamente. Ainda se reúnem em grupos de muito mais pessoas, muitas vezes ficam sem máscara, compartilham objetos. Então tudo isso é muito propício a esse jovem poder, infelizmente, estar infectando uma pessoa mais velha da sua família, seu pai, sua mãe, seu avô. TPC2, 6 horas 36 minutos. E a polícia prendeu um homem no setor Bueno, aqui em Goiânia, por tentativa de feminicídio. Quem tem os detalhes é a repórter Janda Nayara. Boa noite, Janda. Guilherme, boa noite, Danusa. Boa noite para você que acompanha a TBC. Então, isso mesmo. Se não tivesse me informado. Contato com a repórter Janda, ela volta a qualquer instante para dar todos os detalhes. E a Justiça derruba uma liminar e os peritos médicos do INSS devem retornar ao trabalho. Mas atenção, os atendimentos estão sendo realizados somente com agendamento. A reportagem é de Camila Teixeira. As salas da perícia médica na agência do INSS do setor universitário continuam assim, vazias. Mais uma vez, os médicos peritos não compareceram ao trabalho. Isso mesmo depois que uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a liminar que dispensavam os médicos peritos de retomar os atendimentos. Agora eles têm que voltar ao trabalho, já que a decisão judicial considerou o trabalho dos médicos atividade essencial para a população. Segundo o INSS, a categoria já fez uma nova inspeção na agência na quarta-feira, mas não comunicou ao Instituto o resultado e nem quando os médicos devem voltar ao trabalho. Isso pelo menos na agência universitária.
Na do centro, o INSS informou que um médico perito está trabalhando. Enquanto o impasse entre o INSS e os médicos não termina, o segurado sofre. A Ângela está em tratamento contra o câncer e viajou de Anicuns para Goiânia só para a perícia médica, mas acabou voltando para casa sem ser atendida. Falou que não está atendendo, só a partir de segunda. Eu estou fazendo tratamento de câncer, né? E não estou recebendo nenhum benefício. Mesmo com as perícias suspensas, o atendimento nas agências do INSS continuam para outros serviços administrativos. Mesmo assim, tem gente que está enfrentando dificuldades para conseguir agendar o atendimento. É o caso da Lázara. Ela quer dar entrada no pedido de aposentadoria. Sem agendamento não entra? Sem agendamento não entra. Não tem como agendar. Eles passaram os telefones para nós e nós tentamos desde segunda-feira. Eu estou tentando e não consigo. Entramos também pela internet, 135, nada. De acordo com o INSS, não houve nenhum relato técnico de problemas nos canais de atendimento. O aplicativo Meu INSS e a central também. E agora sim, eu volto com a repórter Janda com os detalhes desse homem que tentou cometer o feminicídio aqui no setor Bueno de Goiânia. Janda, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Danusa. Boa noite para você de casa que acompanha a TBC. Isso mesmo, a polícia foi chamada para atender essa ocorrência, de um médico que teria feito disparos com arma de fogo em um hospital localizado no setor Bueno, ali nas proximidades do Parque Vaca Brava. Quando a polícia chegou ao local, eles encontraram o autor do crime e a namorada deles feridos na perna. Questionados sobre o que havia acontecido, os envolvidos contaram que eles teriam brigado e que o rapaz, o médico, acabou sacando essa arma e ameaçando a namorada. Durante uma luta corporal, ele acabou fazendo 2 disparos que atingiu tanto a perna dele quanto da namorada. Após receber o socorro médico, o casal foi levado para a delegacia da mulher para poder fazer os procedimentos cabíveis. É um absurdo essa história. Mais uma vítima, graças a Deus dessa vez não foi fatal. A gente espera que esse médico pague pelo crime que cometeu. Volto com vocês. Sem sombra de dúvida, Janda, obrigado pelas informações. E um homem foi preso suspeito de estuprar as 3 filhas. Olha só que absurdo. Esse caso aconteceu em Aparecida de Goiânia. A gente volta com a repórter Denise Parreira, que tem os detalhes desse absurdo, né, Denise? Danusa, mais um caso horrível, de violência contra menores, violência sexual contra menores. Esse homem de 51 anos é suspeito de estuprar as 3 filhas pelo período de 6 anos. A prisão aconteceu em uma ação da Polícia Civil em conjunto com a Força Nacional. Ele estava escondido na casa de parentes em Aparecida de Goiânia. Chamou a atenção da polícia, olha só, a camiseta que ele estava usando no momento em que foi preso, com os dizeres paz, certeza de um amigo para sempre. Ele estava sendo procurado pelo crime de homicídio que ele teria cometido no Pará por conta de uma disputa de tráfico de drogas e pelos estupros contra as 3 filhas que aconteceram, aliás, o homicídio que aconteceu no Maranhão e os estupros contra as filhas no estado do Pará. Esse homem teria deixado o Maranhão depois que ele cometeu esse assassinato, esse homicídio, fugiu para o Pará, onde as filhas moravam. E aí foi nessa época que ele cometeu os estupros. Ele teria praticado os abusos contra as filhas que na época tinham entre 9 e 15 anos de idade. A delegada que está à frente do caso disse que o suspeito, depois de preso, confessou o homicídio, mas negou os abusos. Danusa. É absurdo, que tudo se esclareça. Obrigada, Denise. 6h42, fica até difícil depois de uma notícia dessa continuar, mas para descontrair um pouco a gente vai falar de uma história inspiradora, envolvendo um cãozinho e os funcionários de uma empresa. Depois de ser abandonado, o animal virou o mascote da firma e motivou a criação de um projeto de adoção de pets. Tudo começou quando Giovanni encontrou o Sony abandonado na rua. Ele resgatou o filhote e levou para a casa dele. Encontrei o Sony à noite, no domingo à noite, na rua, numa praça perto da minha casa.
A gente ouviu ele chorando e a gente foi até lá para saber o que estava acontecendo e a gente encontrou ele. Ele estava sozinho embaixo de uma árvore. Então eu não pensei duas vezes, peguei ele e levei ele para casa. Só que a gente tem outros cachorros em casa, grandes e adultos, e a gente não consegue fazer a integração dele em casa, né? No dia seguinte, ele foi trabalhar e levou o cachorro. E na empresa, o Sony acabou virando mascote, um funcionário, com direito a crachá e tudo mais. Ele ganhou um espaço reservado na sala da Luciana, com cama, brinquedos, comida e água. Mas o que ele gosta mesmo é de brincar pelos corredores. E na hora de ir embora, os funcionários fazem um rodízio e cada dia ele dorme na casa de um e retorna para a empresa no dia seguinte. De um quer levar, então todos os dias a gente faz uma escala. Então cada dia um leva, até mesmo para ele, além de trazer amor para nós, levar para os familiares também. O Sony veio para agregar aqui na empresa, que hoje tem cerca de 230 funcionários. A chegada do pet, sem dúvidas, mudou o ambiente de trabalho e trouxe mais amor para os funcionários. A gente percebe que a energia do lugar ficou bem melhor, né? Aqui já é uma empresa muito boa para se trabalhar e a gente percebe que ele veio só para agregar. As pessoas ficaram mais felizes, ele passa, as pessoas já tirou aquele peso, ele muda o ar do ambiente totalmente. Virou nosso xodó, nosso mascote. E além disso, ele proporcionou aí muita alegria, muita leveza no nosso ambiente de trabalho, mudou o clima. As pessoas aliviaram também a parte da depressão, da ansiedade, do estresse do dia a dia. Então, ele só trouxe benefícios além de amor, né? Depois que o Sony chegou, a empresa criou um projeto para adoção de animais abandonados. Eles já resgataram 3 pets e um deles é a Lola, que fica em outra empresa do grupo e também canta por onde passa. Uma gracinha, né, Danusa? Exatamente, Guilherme. Um exemplo a ser seguido aí pelas outras empresas, né? E olha, no começo do jornal eu perguntei a sua opinião sobre as barreiras lá em Pirenópolis para a entrada de turistas. O Márcio Oliveira, da Vila Redenção aqui de Goiânia, disse sobre a questão de Pirenópolis: eu sou totalmente a favor de ser mais rígido quanto à flexibilidade de turistas na cidade. Ainda vivemos uma pandemia sem vacina. Obrigada, Márcio, pela sua opinião. O Odair da Silva de Goianésia está pedindo um abraço, um beijo, um abraço para você, Odair. Pessoal de Goianésia, obrigada pela audiência. E o Divino Gonçalves de Oliveira, do bairro Santo Antônio, também. Obrigada pela companhia. Vamos dar mais um giro aqui em Goiânia para ver como é que está o trânsito nessa sexta-feira? Olha aqui a Avenida Deputado Jamel Cecílio, aqui pertinho do shopping, no Alto da Glória, Jardim Goiás ali. Movimento intenso, viu? O pessoal está saindo do trabalho agora e está querendo chegar em casa logo aí no sextou. Vamos ver outra câmera? Viaduto T63 com a Avenida 85. Esse viaduto não adianta, todos os dias que a gente mostra sempre tem trânsito carregado, principalmente agora para quem está vindo ali do setor Bueno e indo em direção ali ao setor Serrinha, pegando a S1. Isso mesmo, a gente vai para o intervalo e na volta você vai ver. Imaginou votar online em apenas um clique? O Tribunal Superior Eleitoral está fazendo um estudo sobre as eleições do futuro. Mais detalhes no próximo bloco. E tem o quadro Sextou com dicas para o final de semana. Não sai daí, a gente volta em instantes.